Fala, torcedor do Fogão, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso React no canal Fogão Web, onde separamos para vocês as últimas notícias que estão repercutindo pela mídia do nosso glorioso Fogão, onde viemos obter a vitória no dia de hoje, que estamos muito felizes, contra o Atlético Paranaense aí em Curitiba aí. Sem mais delongas, vamos para a notícia, breve, estamos de volta. Mais líder do que nunca, porque o Botafogo venceu, como disse o Mauro, outros times tropeçaram, especialmente esses times que perseguem o Botafogo, e a Roberta Barroso conta como foi a vitória do Glorioso. Fã de esporte, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 aqui na Liga Arena. Além de seguir na liderança, abriu 3 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou na rodada. Igor Jesus fez o gol da vitória, depois de belo passe de Savarino. Lei do ex-inimigo, o Igor foi revelado pelo Curitiba e o primeiro gol dele como profissional foi aqui e diante do Furacão. Muito feliz pelo gol, por ter ajudado a minha equipe. Um jogo onde tinha muito espaço para fazer o movimento nas costas da defesa e nós treinamos muito bem isso. O jogo foi movimentado. O Botafogo criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Teve um contra-ataque também com Savarino e Luiz Henrique. O camisa 7 levou o perigo. O Atlético Paranaense lutou, mas não ameaçou o John na primeira etapa. O segundo tempo foi laica. Luiz Henrique e Savarino pararam nas boas defesas de Mikael. O Atlético teve chances com Kaique Rocha, João Cruz, Maestriani. Savarino pelo Botafogo ainda acertou o travessão. A vitória fez o alvinegro quebrar um longo jejum. O Atlético, como mandante, não perdia para o Botafogo há 16 anos. Era para nós muito importante hoje voltarmos a ganhar. Fizemos um jogo também muito competente. Não foi um grande espetáculo de futebol, na minha opinião. Creio que tivemos, inclusive, melhor na primeira parte do que na segunda. É muito importante vencer para podermos termos esta paragem FIFA também em cima de uma vitória. Satisfeito também, e só assim é que nós conseguimos valorizar aquilo que é o nosso trabalho também, não só em termos de resultados, mas também da quantidade dos jogadores que estamos nesta altura a meter em seleções nacionais. Acho que é de destacar também esse facto, diria mesmo que inédito na história do Botafogo, a quantidade de jogadores que temos nesta altura nas seleções, fruto do bom trabalho que tem sido feito, essencialmente dos jogadores, e hoje mais uma vez ganhando para podermos manter a liderança. A gente tem o que foi o jogo no sentido de estatísticas, né? O Atlético Paranaense com um pouco mais de posse de bola, 54,5 a 45,5. Finalizações, 24 para o Furacão, 11 para o Botafogo, mas certas, 3-3. O Furacão chutou muito mais de longe, não em chances muito claras. Tanto que grandes chances, 4 do Furacão, 6 do Glorioso. Ações da área rival, 23 a 14. Recuperações altas, 10 a 12. Um Atlético Paranaense que vem mal no Brasileiro, sim, luta contra o rebaixamento, que serve minimamente de consolo, é que tem jogos a menos. E o Botafogo sólido, não dando margem para a concorrência. Mauro. E os dois que vinham atrás tropeçaram, né? O Palmeiras empatou e o Fortaleza ontem perdeu para o Grêmio. Então, o único que deu uma chegada foi o Flamengo, que ainda tem, vamos conferir aqui, um jogo a menos, mas tem uma distância razoável. Mas os dois que estavam mais próximos tropeçaram, repito. O que me chama a atenção ali naqueles números que você leu, 3 finalizações certas de cada lado, em 35 finalizações. Significa menos de 20% de acerto no gol. Sim. E eu, olhando números de outros jogos, tem tudo estado abaixo de 30%. Eu não sei o que está acontecendo, se, sei lá, com muitos jogos, né, essa sequência, todo mundo reclamando de calendário, então não é mais como antigamente, que tinha gente que chegava cedo para ficar treinando falta, acabava o treino e ia lá, continuava treinando, e como estão sendo, a gente não acompanha, né, os treinamentos, mas acho assim, que para não desgastar muito os jogadores, não deve ter um tempo muito grande de treinamento de finalização, para a perna não ficar grande, porque o cara 2 dias depois tem que jogar de novo. Mas a verdade aí, ó, Luiz Henrique, ó, jogador de seleção brasileira, ele abre um craque, jogador importantíssimo, vai estar indo para a seleção agora. Erra a finalização. Então,
Os goleiros, claro, trabalham bem quando a bola chega lá, mas são poucas as finais, como eu acabei de falar. Você trabalhou muito bem, Mikael. Mas, em geral, muito erro no alvo. E é isso que gerou. E o Botafogo, aí, 16 anos, esse tabu, me chama muita atenção, esse recorte atual do Atlético Paranaense. Acho que depois que perdeu o Fernandinho, hoje não tinha Thiago Heleno, Pablo, outros jogadores, mas depois que perdeu o Fernandinho, perdeu uma referência, um comando, uma liderança. E se você olhar os últimos resultados, passam sim pela saída do time do Fernandinho. Vamos ver. Tem tempo ainda, está na briga, né? Tem mais gente correndo risco de rebaixamento do que o Atlético Paranaense. Só que ninguém pode facilitar. Ele está ali, né? Os que estão mais embaixo já começam a contar, mas tem mais um ali, ó. É o Atlético, o Bragantino, quem sabe, não... entendeu? Mas, assim, se você olhar a situação dos 4 que estão lá embaixo, a situação do Atlético ainda não é de morrer de preocupação, mas não dá para relaxar. Vamos seguir para o time que tenta acompanhar o Botafogo. Nessa rodada viu a equipe do Rio de Janeiro abrir 2 pontos, porque o Botafogo somou 3 e o Palmeiras ficou no 1 ponto após empate com o Red Bull Bragantino. Mas se você parar para ver que o Palmeiras não venceu, se você parar para ver que o time está ali na sua casa, o Fortaleza, é muito bom. Agora, o botafoguense, certamente, ele tem algumas coisas ali para se acertar no íntimo dele. Quando juntar 4 amigos ali, só os botafoguenses que ele podem lavar uma roupa suja e falar do que não aconteceu, não é exatamente perfeito. A rodada é muito boa, perfeita talvez se ele tivesse jogado muito melhor. Se o Palmeiras tivesse perdido. Se ele tivesse jogado muito melhor. Agora, do ponto de vista de combinação de resultado, e a reta final de campeonato é isso, é sobre administrar vantagem e seguir. O ano passado, não é que o Botafoguense fique batendo nessa tecla, mas era um time que não conseguia gols e via a vantagem cair. Hoje conseguiu gol, mesmo sem jogar bem. A diferença hoje, para mim, do Botafogo para o Palmeiras não é nível de desempenho. É que os dois se depararam com situações desconfortáveis. Sim. O Botafogo teve um gol. O Palmeiras, que foi talvez buscar um gol com um pouco mais de contundência no final, teve menos tempo para o Dudu e Estevão, não conseguiu. Perdeu. Então, nesse cenário, o Botafogo não jogou para tal e achou seu gol. O Palmeiras jogou só no final e não achou seu gol. Exato. Vai ser uma guerra agora com isso, com o Fortaleza talvez um pouquinho atrás. A gente está vendo os números aí do Igor Jesus, né, Eugênio? Achou o seu gol com ele e agora está indo para a seleção brasileira. Desculpa, achou não. Uma bola, uma enfiada inteligentíssima de posicionamento. Esse é um jogador que merece ter sido convocado. Savarino, e eu acho que é mérito dele. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Teve pouco. Se achou ou construiu, o mérito final é do Igor Jesus. Claro. O mérito final é do time, né? Ele dá o último toque na bola, ele se movimenta, faz um movimento interessante, mas não faria o gol, não fosse o passe do Savarino, que foi muito bom, né? Percebendo o espaço para fazer essa enfiada de bola, assim como a bola que vem saindo lá de trás. Mas eu vejo o Botafogo no momento de temporada em que ele perde fôlego. Perde fôlego, tudo bem, é um jogo fora de casa, contra o time que está no desespero, que está muito perto de entrar na zona de rebaixamento, tem um desempenho muito ruim nos últimos jogos, mas é natural que aconteça, sim, o Botafogo sentir esse momento de cobrança, de pressão e de desgaste físico. O Botafogo vai ter agora 6 jogadores, né, servindo a diferentes seleções. De última hora foi convocado ainda o lateral esquerdo, Alex Telles. Então, jogadores da seleção brasileira, até o Bastos foi convocado para Angola. Que é mais um desgaste, porque é um deslocamento maior para voltar depois. Então, tem muitos holofotes para cima do Botafogo, muitas exigências, muitas cobranças. Tem ainda, né, aquela situação de não repetir o que aconteceu ano passado. Sim. E o time não entregou no jogo de hoje o que já tinha feito em partidas anteriores. O time contra o São Paulo oscilou dos primeiros para os segundos tempos daquelas partidas, foi muito bem nos primeiros e caiu de produção nos segundos. Então não é o Botafogo no máximo e é normal, porque o calendário vai exigindo, vai cobrando, vai gerando oscilações dentro do time. Mas o que importou hoje é que, diante disso tudo, somou mais 3 pontos, viu o Palmeiras empatar, respirou um pouquinho, voltou para 3 a vantagem. E aí depois
recomeça tudo depois da data FIFA. As atuações de Palmeiras e Botafogo não vão ser perfeitas em todas as E rodadas. vão ser tensas em muitos momentos. Óbvio. A vantagem do Palmeiras é que o Botafogo, primeiro, tem mais jogadores convocados, em segundo lugar, o Botafogo divide forças com a Libertadores. E aí eu não estou falando força, porque são 3 jogos, isso é negociável. Eu estou falando Mental. capacidade de É concentração. o que eu falava do Corinthians mais cedo. Desviar foco. Mas em esse é algum um momento. problema? Ou vocês acham que o Botafogo hoje tem condição de fazer isso sem que o Ele pode brasileiro ganhar ambos. caia? Acho que tem. Tem condição. Eu acho que tem sim. condição. Não vai ter... Isso para mim, não vai ser uma muleta caso algo não dê errado em uma das duas Quantos frentes. times melhores que o Botafogo enfrentarão o Botafogo? A gente fala de elenco. O Botafogo já Copa dos tendo Jogadores. saído da Copa do Brasil facilita você levar as duas competições. Exato. O Botafogo, para mim, não vai sair da Libertadores porque focou muito no Brasileiro e não vai deixar de ganhar o Brasileiro porque focou muito na Libertadores. Mas em Não algumas acho que rodadas isso ele vai vai ter que acontecer. fazer algumas opções. Tudo bem, mas eu acho que, Botafogo é muito favorito mas eu contra acho que o as Penharol, opções que ele pode fazer hoje, ele tem grupo para tal. Eu não consigo imaginar a gente sentando aqui para falar, olha, caiu na Libertadores porque gastou energia demais no Brasileiro, ou caiu no Brasileiro eu porque o concordo fim com você, de semana... mas eu acho que, especialmente se o Botafogo passar pelo Penharol, que é o que eu acho que vai acontecer, o campo de força da decisão, a proximidade de um troféu como esse Talvez. pode mexer. Tudo bem. Pode mexer. Mas E aí, isso não é uma crítica. Calendário. Não, Você é pode natural, você né? pode ter a mentalidade mais focada possível, o trabalho de concentração mais preciso que você... Você vai ter que gastar ficha existe, política para né? mudar jogo da semana. São seres humanos jogando Aí bola. é o inconsciente, é a pessoa se imaginar levantando tem- o troféu da Libertadores e Que é fica mais Inédito. difícil ela se Conquistar entregar. três Ainda é tabela, que o jogo da inédito. semana é com o Palmeiras, né? Seria o retorno O jogo aos da semana é o troféus. final da Libertadores, é Botafogo e Palmeiras. E aí, se a CBF coerente for, a argumentação dela do campo do subjetivo e do imaginário do Edinaldo é que ela quer privilegiar os times da competição. Você usou a sigla CBF e a palavra competente na mesma frase. Então, E eu vou ter que chamar um intervalo. Só isso. Se ela Deixa eu ver for... Então é isso, né, torcida gloriosa? E vim trazer para vocês também as palavras de Arthur Jorge aí sobre o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense aí, que foi as seguintes palavras: com o gol de Igor Jesus, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em Curitiba, algo que não aconteceu há 16 anos, e aplicou a vantagem na liderança do Brasileirão. Na coletiva de imprensa, o técnico Arthur Jorge ressaltou o feito da equipe e que essa história reflita a dificuldade que é vencer o adversário na capital paranaense. E uma vitória que teve tanta dificuldade quanto foi saborosa hoje. Muito importante voltar e ganhar, não foi um grande espetáculo de futebol. Estivemos melhor no primeiro tempo do que no segundo. Tivemos uma partida quase sempre controlada. Lembro que a dificuldade se reflete no que historicamente faz 16 anos que o Botafogo não vencia aqui. Isso demonstra bem a dificuldade que é jogar aqui. Então é isso, né, torcida? Essas são as palavras do nosso técnico aí, Arthur Jorge aí, que vem fazendo um excelente trabalho aí na nossa equipe aí do Glorioso Fogão aí. E queria agradecer você também que chegou até aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se possível e ajuda no engajamento do vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso Glorioso Fogão. Tamo junto, rapaziada. Até uma próxima. Tchau!